Mas você, obviamente, levantou algo que a gente não tem como não passar por isso. Você fala da trajetória dos teus pais, né? E a história dos teus pais na luta do movimento artístico, né? Da luta do teatro experimental do negro, no momento em que, né? Ainda antes de Zózimo Bubu, mas no momento em que as artes estão se abrindo na marra para o movimento negro, evidentemente, no Brasil, seus pais, né? A Chico e o Quelé eram protagonistas dessa história. Eu queria saber como é que foi isso pra você, como é que isso te impactou, evidentemente. É uma pergunta que muita gente já deve ter feito, mas quando o Clementino Júnior percebeu a envergadura, a importância, né, do que estava sendo feito, né, do percurso histórico que seus pais, né, tinham iniciado? Isso é uma coisa engraçada que eu até estou fazendo agora um documentário sobre mamãe, né? Finalmente consegui, depois de 10 anos batalhando o projeto, ser contemplado num edital. E uma das perguntas que eu preparei, não sei se quando for ao ar eu já terei gravado essa entrevista ou não, com os familiares, é justamente assim, que momento você, para as minhas irmãs, por exemplo, né? Em que momento você percebeu assim a dimensão ou que caiu a ficha? Sou filha de uma atriz ou sou filho de um ator? Porque para a gente nada está desvinculado, é uma coisa tão natural do cotidiano. Né? Eu, então, que cheguei mais tarde, que eles já estavam com uma carreira em andamento, elas ainda acompanharam o início disso tudo, assim, de começar a aparecer, a ter visibilidade. Mas eu já peguei assim, eles já eram Chica Xavier, já eram Clementino Quelé, e pelo menos no teatro, no cinema, e começando na televisão. Então, conviver com aquelas pessoas que chama de tio, daqui a pouco você está vendo na tela, a Léa Garcia, a Ruth de Souza, é uma coisa estranha. E eu tenho uma história também que tem muito a ver com esse não acreditar na possibilidade de ser um cineasta negro, que eu conto em vários momentos, que desde os 8 anos eu batia texto com meus pais, assim, como minhas irmãs faziam antes, assim, fazer o papel na leitura, sim, né, sim. para ver se decorou o texto. Conferência, né, no texto. Então, quando eu fazia isso pequeno, eu ficava na expectativa, porque na verdade tinham quase que umas 2 semanas de antecedência entre você gravar a cena e a cena ir ao ar. Então eu ficava contando, antigamente os capítulos, aparecia o número do capítulo no início da novela, então eu dizia, amanhã vai ser a cena, quero sair com mamãe e tudo mais. Aí chegava, ou ela estava fora de quadro, ou no enquadramento aparecia de costas, ou algo do gênero. Aquilo ali era tão frustrante, não era que acontecia sempre, mas acontecia com uma boa frequência. Que aí eu disse, gente, não quero fazer isso para minha vida, não. Eu já sabia que eu não queria ser ator, isso nunca me julguei com talento para tal. Quantos anos você tinha? A partir dos 8 anos, entre 8 e 10 anos, etc. E sempre tive uma coisa assim, de não entender durante um tempo o desvínculo dos personagens com meus pais. Então, se eles sofressem qualquer agressão verbal ou violência na novela, eu não queria ver. E a primeira viagem que eu fiz na minha vida foi para São Paulo com minha mãe, quando ela foi gravar a participação final dela nos Imigrantes, em 81. Em 80, e eu estava com 11 anos na época. E tinha a cena que ela, primeiro, a personagem passou um sufoco com o personagem, que era a Biá, que teve um caso com um imigrante português, que era o Antônio Pereira, que era um ator português, fazia na primeira fase, na segunda fase era o Alton Bastos, quando ele fugiu e depois ele retorna e passa um tempão na segunda fase, até que ele, quando ele reencontra com a amada dele do passado, ela tem um surto psicótico, assim, ela pira e depois se suicida. Caramba! Então, mesmo a cena assim, botaram uma dublê deitada já depois da queda na cachoeira, e ela em cima da cachoeira olhando aquela coisa. Eu acompanhei a gravação toda, vendo que era tudo fake, mas eu não consegui assistir o capítulo até hoje. Caramba! Assim, porque para mim era a imagem E ainda fiquei com ciúme do Alton Bastos, que veio... o Alton Bastos estudou com a minha mãe no curso do Pascoal Carlos Magno, logo quando ela chegou no Rio de Janeiro, assim, eram uns 2 baianos ali, amigos de longa data. Quando ela veio me apresentar, não quero, aquela coisa de criança, né? De não querer falar com ele, mas tem essas coisas, né? Tem uma coisa assim de um vínculo muito forte. Então, para mim, sempre foi muito natural essa coisa assim da arte, até eu começar, obviamente, a ter uma maturidade, né, mesmo na adolescência, para compreender, assim como é na religiosidade. Sou da Umbanda,
Mas eu não consigo desvincular que eu nem chamo de religiosidade. Eu trabalho, mesmo sendo umbanda, eu trabalho mais como uma tradição. Então, eu não consigo desvincular essa tradição da relação familiar, né? Porque eu já cheguei com tudo em andamento, né? Então, faz parte do meu cotidiano, como escovar os dentes e tudo. Então, o ritual, né? A questão, hoje eu visto branco mais por uma questão de respeito, poderia vestir uma outra roupa, não mudaria meu respeito, mas eu acho que é uma afirmação também social. Importantíssimo. Mesmo diante de todo o perigo que a gente anda, né, de estar na rua, vestido, paramentado, mas eu acho que temos que ser quem somos, né? Claro. Se não nos permitirem a nossa existência como somos, fica muito difícil. Clementina, eu vou te fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho, e aí já matando curiosidades pessoais. Uma vez você me falou que vocês frequentavam muito Septiba na tua infância, né? E falou que sua mãe... Eu queria saber se sua mãe Pedra tinha... de Guaratiba. Pedra de Guaratiba, desculpa. Pedra de Guaratiba. Sua mãe tinha plantado axé lá? Ela tinha alguma relação religiosa? Porque eu não lembro exatamente em que era sentido... a casa do meu avô. Do seu avô. Do meu avô. Paterno ou materno? Meu avô materno. Materno. Né? Seu Alcibiades. Mamãe foi fruto de uma relação extraconjugal na Bahia, que foi até uma história interessante, porque minha avó, ela teve esse relacionamento com esse homem que era casado e ela engravidou. E aí a vergonha dela, naquela época, anos 30 do século passado, de uma mulher solteira, claro. Grávida, tudo mais, ela se afastou da família do patrão dela, que era o educador Anísio Teixeira. Uhum. E aí ficou tempos afastada, foi morar num lugar chamado Roça da Sabina, num primeiro momento, que era uma região roça, como é chamado um terreiro de candomblé, né? Lá, então, da Mãe Sabina, que foi uma mãe de santo bem pesquisada pelos antropólogos. Que lugar da Bahia? Perto da Barra. Tá. Eu até visitei agora, mês passado, eu estive lá, eu queria conhecer a roça. E aí ficou um tempo lá, depois foi um tempo criada por uma madrinha que era católica fervorosa e jamais ousaria, assim, não queria ver ela envolvida com coisas de candomblé, do demônio, aquelas coisas todas, né? E ela bolou no seu boiadeiro com 11 anos de idade. Mas aí só voltar essa história, né? Quando mamãe está com 17 anos, ela está trabalhando como aprendiz de cadernadora na imprensa da Bahia. Aí ela sabe que Anísio Teixeira tinha deixado o governo federal aqui na capital, né, que ainda era o Rio de Janeiro, e tinha retornado para Salvador. E aí ela sabe da história toda e ela restabelece o contato de Anísio Teixeira com vovó, e Anísio Teixeira oferece um emprego para ela cuidar da biblioteca particular dele, para ser funcionária da biblioteca dele, que foi a forma de minha avó se aposentar. E quando mamãe completa 21 anos, ela só conhecia meu avô por cartas, né, e por uma foto que até hoje existe lá em casa, e ela vem para o Rio de Janeiro com essas duas metas, de conhecer o pai dela, que a família dele aqui com vários irmãos e tudo a acolheu, e de buscar o sonho dela de ser atriz, que era outra coisa polêmica também para a época, mulher, atriz e tudo. Gente, muitos tabus que a gente vem quebrando. Isso tudo vai estar no filme, desde a época dela de lá, chegando aqui. E falar desses tabus, né? Com certeza, e principalmente eu vejo muito forte na trajetória dela a matrilinearidade e essa rede de mulheres, assim. A história começa com a minha avó e chega até Luana, e passando principalmente por mulheres muito fortes em uma sociedade racista, machista, e com, obviamente, a parceria com seus companheiros, né? Você falou que já deve ir ao ar agora. Qual é a previsão o período de entrega de edital é até o final do ano, né? Vamos fazer com todo carinho, sem muita pressa, com essa coisa de tem que acabar logo porque tem um festival tal e não sei das quantas. Não, gente. O festival no qual tiver que estrear,
se for por esse caminho, vai ser no momento certo, assim, fazer as coisas na pressa. Já depois de 31 filmes, eu não tenho mais essa coisa de... Eu ia te perguntar isso, quantos filmes ao todo? Agora, só quero voltar a uma questão da sua mãe, mas não especificamente a ela, e sim a você enquanto um cientista, um pesquisador, alguém que usa métodos, né? A gente, no campo das ciências, a gente sempre preza pelo afastamento do objeto, né? Pela imparcialidade. E eu fico pensando, como é se deparar com uma história que, evidentemente, te envolve de forma visceral? E como é, né, decupar, selecionar, escolher, roteirizar, produzir um material onde você está, de certa forma, construindo uma narrativa sua também. Como é que foi isso, Cleme? Está sendo bem tenso. Eu criei estratégia justamente para tentar esse afastamento. Estou contando assim com o apoio. Convidei a Bruna Cristine, que em algum momento assim fez até curso de roteiro comigo. É uma pessoa que já está no mercado para ser praticamente uma roteirista-chefe a partir do meu briefing. Eu tenho que ter, digamos assim, alguém me ajudando a criar um fio condutor do qual não vai me despregar, porque é muito fácil. Gente, eu estou num trabalho hercúleo de escanear dezenas e centenas de fotos por semana. E cada álbum que você abre, cada foto... Minha irmã está envolvida com a pesquisa do filme também, que a Isabela é a memória viva da família, né? Que sabe tudo, sabe a história de cada foto, sabe a história de cada parente, aquela coisa toda. Então, cada foto que você abre é uma gaveta, meio aquelas gavetas emperradas da sua memória, né? Que vai abrindo, então é um processo muito tenso, sabe? Se eu tive uma certa força no momento da partida dela, é bem forte cada vez que abre, é quase como se tivesse tentando se criar um novo ambiente de luto, né? Que eu não tenho nenhuma questão assim de um sofrimento diante do que quando é o momento da pessoa, né, de fazer a passagem. Eu tive o privilégio de ter minha mãe por 88 anos, entendeu? Então é complicado. A nossa ligação é tão forte que a doença mais séria que ela tinha era diabetes e ela contraiu quando me esperava. Então é isso, né? Então é um processo e eu busquei todos os caminhos e métodos para não me auto-sabotar durante o processo. E toda vez que eu tenho que conversar com as minhas irmãs, para a gente organizar, olha, está chegando a data de entrevista, aquela coisa toda, tudo ok, mas sabe que todo mundo está ficando nervoso junto. Todo mundo está ficando nervoso junto, né? Porque são protagonistas também, né? Sim, e é isso. Não deixa de ser um documentário sobre mim. Eu não vou aparecer no documentário, mas não deixa de ser um documentário sobre mim, porque tem tudo que constitui quem eu me tornei hoje a partir da experiência deles. Gera uma expectativa, porque eu fico imaginando os depoimentos do seu pai, assim, da tua irmã. Cara, você fica assim, já, né, ansioso para saber como é. Teu pai? Sim, completou agora em abril 96 anos. Caramba. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!